Olá, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, buscando atender os micro e pequenos empresários do estado de Goiás, está fazendo um curso para tirar dúvidas sobre como arcar com a folha de pagamento dos funcionários durante esse período de pandemia. Para a conversa de hoje, vamos convidar Fernando Bessa, que é servidor de carreira do estado de Goiás. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Bruno. Antes de mais nada, não vamos tratar apenas da pandemia. Vamos falar de uma crise econômica, porque às vezes a pandemia passa e a crise pode continuar. Então, essa parte trabalhista, ela vem muito para ajudar o empresário e o empregado, porque ambos vão passar por dificuldades e vão ter que arrumar maneiras de tentar sanar essas dificuldades que vão acontecer com essa crise que está acontecendo. A gente tem como prerrogativa da parte trabalhista a CLT. É a CLT que rege todo o contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. E o governo federal, no intuito de tentar minimizar os impactos dessa crise econômica junto com a empresa e o empregador, ele editou 2 medidas provisórias para tentar flexibilizar isso. Então, são as medidas provisórias de 927 e 928, que não vai alterar a CLT, ela não tem o intuito de alterar a norma, ela só vai tentar flexibilizar parte dela, prazos dela. Então, a gente vai tentar agora tentar com que essa flexibilização ela seja entendida de uma forma prática para o empresário, de saber onde mudou para ele os prazos, aonde ele pode correr em caso de necessidade de empréstimos ou de folha de pagamento, e ver o que flexibilizou. É isso o nosso intuito hoje, Bruno. Entendi. Uma dúvida frequente que sempre levantado nesses tempos de crise econômica é a questão, por exemplo, de alguns direitos, como o abono salarial, o FGTS, o PIS/PASEP. E como que ficou a situação? Essas 2 medidas provisórias, ela alterou alguns pontos disso? Isso. Pro empresário, alterou tanto para o empresário quanto para o empregado. Para o empresário, ele vai poder ter mais prazo para pagar o FGTS referente desde quando começou essa crise. Então, o FGTS, que era para ter sido recolhido março que começou, março, abril e maio, o empresário vai ter mais prazo para recolher esse FGTS. Então, vai ser como se fosse um suspiro na conta, porque é uma parte trabalhista que está sendo deixada para ser paga depois. E para o empregado, ele tem a possibilidade de receber parte desse FGTS que é recolhido, que já foi recolhido, que está na conta dele e vai cair de forma direta na conta se ele for rentista da Caixa ou se ele for pedir ou ele vai no banco na Caixa Econômica e pede. Então, a parte do recolhimento mudou para o empresário, porque estendeu o prazo, e para o empregado ele pode receber. Em relação a salário, é muito difícil acontecer uma redução salarial. Tem que ser um negócio não pode ser uma coisa individual. Tem que ser um acordo trabalhista e esse acordo trabalhista tem que ser um acordo sindical. Então tem que ser de classe. A classe tem que concordar em reduzir aquele salário. E nesse contraponto entra uma parte do governo que ele fica responsável por pagar parte dessa redução. Então, o empregado, ele não vai ter um prejuízo muito grande. Ele vai entrar com pedido no governo federal, vai provar essa diferença salarial que ele ficou sem receber e o governo vai restituir parte desse salário. Perfeito. Uma dúvida que surgiu na sua fala, a questão do FGTS, que não teve a suspensão do pagamento, né? Isso. Nos meses de março, abril e maio. Mas a questão da porcentagem ainda foi mantida os 8%? Isso. Porque tinha uma discussão no Congresso Nacional para reduzir para 2%. Não, a porcentagem continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. É só a questão do prazo de adiar o recolhimento. Entendi. E tem passando para a questão do isolamento social. Toda empresa
tem convívio social. Uhum. É impossível uma empresa funcionar totalmente sem os funcionários terem contato entre eles mesmos, a diretoria. E como está sendo funcionando agora? Todas as empresas estão adotando teletrabalho? O teletrabalho no Brasil hoje ele é irrestrito? Como que é? Não, o teletrabalho ele é uma opção, porque existem empresas que não tem como você fazer teletrabalho. Empresa de comércio, várias outras empresas de serviços, que são serviços prestados, que não tem como você fazer um teletrabalho. Então, no caso em que a empresa enquadra em teletrabalho, ele tem que ser feito. E nisso, o empresário ele é responsável por arcar com o equipamento para fazer esse teletrabalho. Então, às vezes, o empregado ele está em casa, eu não tenho uma câmera, eu não tenho um computador. Então, assim, essa parte ela tem que ser do empresário, ele que vai arcar com essa parte de equipamento, né? E isso se o tipo de serviço caber essa demanda. Porque se não for demanda de teletrabalho, não tem como ser feito. Aí, infelizmente, o empregado tem que ser colocado em casa e esperando voltar, terminar a crise. Mas se puder fazer pelo teletrabalho, sim, é uma opção. E a questão do teletrabalho foi uma novidade da reforma trabalhista, mas ele precisa de algum tipo de concordância do empregado? Não. Tem algum prazo que ele tem que ser notificado? Como que é? Tem um prazo de 48 horas para ser notificado. Mas não precisa de ser feito nenhum tipo de ressalva de contrato. De você ir Mudar numa nada na carteira carteira de trabalho, não precisa. É só você precisa de avisar o empregado com antecedência e 48 horas. 48 horas. E dar o equipamento que ele precisa. Então, às vezes, se ele não tiver nada em casa, é responsabilidade do empresário fazer isso. Entendi. Tá? E isso vale para estagiário também ou só funcionário seletista? Também. O estagiário também pode ser feito. Qual que é o problema em relação a estagiário? Ele precisa de ter uma pessoa que acompanhe o trabalho dele. Então, às vezes, se ele estiver em casa, quem que vai estar acompanhando esse trabalho desse estagiário para verificar que realmente ele está aprendendo, que ele está usando bem aquele estágio? Então, a parte do estagiário é um pouco mais complicada, mas também é possível de ser feito o teletrabalho. E em relação ao estagiário também, o que pode ser feito? Não cabe teletrabalho para estagiário. Eu não consigo encaixar teletrabalho naquela função que o estagiário desempenha. Eu posso rescindir o contrato desse estagiário, esperar o momento da crise passar e depois refazer esse contrato. Então, caso eu não consiga acompanhar um estagiário por teletrabalho, eu posso rescindir e depois voltar novamente. Entendi. Tá? Perfeito. Uma coisa também, aí já voltando lá atrás, no início, quando você citou a questão da redução de salário. Tem algumas empresas que elas pagam alguns benefícios e gratificações, que acabam aumentando o próprio salário do empregado. Essas gratificações e benefícios, eles podem ser reduzidos? Precisa da participação do sindicato também? Pode. Como Aí que fica? Auxílio alimentação? tem diferença, assim, em relação à gratificação e ao benefício. A gratificação, ela é meio que incorporada ao salário. Já é um benefício do empregado. Então, se ele ficar um tempo sem trabalhar, não sei, 10, 20 dias, o empresário ele é obrigado a pagar o tempo de gratificação que aquela pessoa recebeu. Agora, em relação a benefício, funciona do mesmo jeito como se fosse acordo salarial. Porque se você pensar em um salário e benefício, o salário é mais do que benefício. Então, se você pode reduzir salário com um acordo sindical, um acordo coletivo, teoricamente também você pode reduzir benefícios com acordos. Então, mas isso não pode ser um acordo individual. É sempre feito de forma com o sindicato e o sindicato passando para a categoria. Só se for em caso assim, de pequenas empresas, 2, 3 funcionários, né? Se não tiver uma categoria que represente aqueles funcionários, você faz o acordo de forma individual.
mas de forma de regra é com o sindicato, com a categoria de classe, tá? Entendi. E no caso dos profissionais horistas, como que é possível reduzir o salário? Como que é? Eles entram na regra como se fosse um funcionário comum? Como que fica a situação eles deles? podem, porque assim, o horista, ele trabalha pela hora da demanda do trabalho, né? Então, se ele não tem o trabalho, ele não tem como ser compensado com aquela hora, desde que você respeite o mínimo pago de salário mínimo por hora. Então, você não pode, você que recebe um salário por mês sem ser horista, você não pode receber um salário menor que um salário mínimo Por trabalhado. Isso, do mesmo jeito horista. Então, respeitando o salário mínimo por hora, ele pode diminuir a carga horária dele sem problema nenhum. Hoje o salário mínimo por hora no Brasil está R$ 4,75. Eu nunca fiz a conta. É, R$ 4,75. Mas não pode diminuir, ser menos é. que isso, né? E a questão de, por exemplo, se a empresa optar por realmente demitir o funcionário, como que fica as questões de verbas trabalhistas? Tem alguma espécie de diminuição? Como que fica a multa do FGTS? Tem. Pela CLT, essa crise que a gente está vivendo, essa crise econômica enorme, que ainda vai ter uma coisa para frente, então, assim, ela pode ser enquadrada em caso de crise que é previsto na CLT. Força maior. Força maior, exatamente. Esse é o termo que eu estava tentando lembrar, Bruno. E, nesse caso, o que pode ser reduzido? O valor do depósito, não do valor integral do depósito de FGTS, mas da multa. A multa ela pode ser reduzida. Eu não lembro o valor, você lembra a 40%. porcentagem? Isso, ela pode ser reduzida para 40%. E se for em caso mais grave da empresa, o empresário ele pode parcelar o acerto em até 6 vezes, desde que comprove que realmente é uma crise e é uma crise que não só dele. É o que a gente está vivendo. Então, pode acontecer do empresário poder parcelar esse acerto em até 6 vezes. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, por ter aceitado o convite. Obrigado você, Bruno, pela oportunidade. Espero que o que tenha sido dito tenha esclarecido parte da dúvida dos muitos dos empresários hoje. E esse foi mais um capítulo do curso para micro e pequenos empresários da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Goiás. Muito obrigado.